A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui com mais um comentário da lição bíblica. Estamos na lição de número 4, 26/1/2020, será no domingo. O que Cristo fez por nós, né? O que Cristo fez por nós? Cristo se sacrificou na cruz em nosso favor, né? Então vamos estudar, aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, né? O texto do dia diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2:21. Então a gente vem batendo na tecla, né, que o cristão, ele é um seguidor de Cristo, né? E se Cristo sofreu, é natural que todo cristão que siga os passos dele venha também a sofrer aqui, por trazer a mensagem, por trazer a palavra, e aí ele vai ter, né, vai ter o sofrimento, né, vai ter as pessoas contrárias a seu ponto de vista, a sua pregação. Isso é natural de todo cristão, né, sofrer essa dificuldade. Se Cristo sofreu, que é o nosso maior mestre, é o nosso Salvador, então nós também sofreremos, né? A síntese diz: ninguém poderia fazer o que Jesus, por seu amor, fez por nós. Compreender o valor do sacrifício do Calvário é o primeiro passo para vivermos um cristianismo autêntico e saudável, certo? Então, compreender o valor do sacrifício de Jesus no Calvário. Se não compreendemos o quanto nós somos pecadores e o quanto foi grande essa salvação, aí menosprezamos, damos pouco valor, e com isso, né, muitos pisam na cruz de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, né? Então, temos que compreender o quão grande foi esse ato que Jesus fez por nós, certo? Vamos aqui para a leitura do texto, né, o texto bíblico. Vamos enfatizar sempre o texto bíblico, a Bíblia, porque a palavra de Deus é ela que traz vida, certo? O texto bíblico está em 2 Coríntios, capítulo 5, do 14 ao 21. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreremos. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos pela justiça de Deus, né? Então, o nosso Senhor Jesus Salvador, como fala aqui na leitura, né, ele morreu por todos, para que todos não vivam mais para si. Então, o cristão, ele não vive mais para si, ele vive para um ministério que é chamado, ele é chamado para um ministério de servir a Cristo, né? E você pergunta como, né? Como todo cristão tem um ministério? Sim. Todos nós temos um ministério, seja pequeno ou grande, vai depender de cada um, né? No mínimo, o cristão, por exemplo, se ele é um jovem, ele tem um ministério na sua família, de abençoar a sua família, de fazer o bem para a sua família, se sua família ainda não conhece a verdade, pregar, trazer a verdade, porque, como está escrito aqui, nós temos um ministério da reconciliação, ou seja, de pregar o Evangelho, para que o homem que vive hoje em guerra com Deus, vive em guerra com ele mesmo, porque Deus o fez e ele não aceita esse fato, e ele vive em guerra com Deus. Nós pregamos a verdade, as boas novas, que ele não precisa mais estar em guerra com Deus, que ele tem a salvação,
que Jesus já nos reconciliou e por meio de Jesus podemos nos chegar a Deus. Então, o jovem, o pai de família tem um ministério da sua família, a mãe também tem um ministério da sua família, e outros que têm condições, Deus deu mais condições, ele tem outros ministérios em ajudar outras pessoas, né? Os seus vizinhos, a sua igreja, a sua comunidade, quem sabe sua cidade, seu país, né? Vai depender do que Deus lhe deu para abençoar. Então, o cristianismo ele tem essa função, né? O cristão, ele está agora não para viver mais para si mesmo, mas para viver em bem, em função do seu próximo, né? Do amor ao seu próximo. Esse é o seu ministério. Então, vamos aqui para os textos bíblicos, né? Na segunda-feira tem o versículo: Jesus respondeu, de fato Elias veio primeiro e restaura todas as coisas. Então, por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo, né? Então, Jesus, ele sabia o seu ministério, sabia que ia ser desprezado, sabia que ia sofrer, né? Na terça, ninguém atira de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. João 10:18. Aqui Jesus está falando sobre a sua vida. Ninguém tirou a vida de Jesus, como eu já falei aqui. O Império Romano não tirou a vida de Jesus e nem os judeus tiraram a vida de Jesus. Ele se entregou por nós. Na quarta diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, né? Então, a graça de Deus, ela está manifestada a todos os homens, né? Salvadora. E que cada um possa se reconciliar com Deus. Na quinta, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Já lemos, faz parte do texto bíblico, né? Deus reconciliou consigo o mundo através de seu Filho Jesus e nos deu a mensagem da reconciliação. Ou seja, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, né? A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus morreu desde a fundação do mundo. Então, Jesus não foi uma coincidência, não foi um percurso, um erro, um fato isolado, não. Estava planejado, então Jesus morreu por todos nós, ainda quando nós éramos pecadores, certo? E sábado, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui, João Batista anunciando Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, trazendo a figura lá do Antigo Testamento, quando Deus mata um animal para sacrificar, para cobrir a nudez de Adão e Eva, trazendo a figura do Cordeiro Pascal, trazendo a figura dos cordeiros que eram imolados no Antigo Testamento, que eram mortos no Antigo Testamento. Então, todo o Antigo Testamento apontava para o Cordeiro de Deus, para Jesus, que tira o pecado do mundo, tá certo? Então, aqui, a morte vicária. Antes de morrer, ele sofreu por mim, ponto 1. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia, né? Então, antes de morrer, por no mínimo 3 vezes, Jesus alertou seus discípulos e os apóstolos, dizendo que ia morrer em Jerusalém. E aí foi nesse momento, foi no momento que ele perguntou aos discípulos, quem dizeis vós quem sois? Né? E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és o Salvador, tu és o Messias esperado, tu és a raiz de Davi. Então, ali Jesus, né, diz, bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, que não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. Né? Então, ali Jesus começa a revelar que ia para Jerusalém e morrer. Ele estava ciente do seu sacrifício. Ele entregou-se completamente, né? Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste mundo. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne procede de Deus. Mas todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o Espírito do Anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está nesse mundo, né? Aqui o apóstolo João combatendo
uma pregação errada contra o cristianismo, que era o gnosticismo no início da igreja. Eles diziam que Jesus não veio em carne, certo? E, pois Jesus não ter vindo em carne, ele não poderia ter sofrido, né? Ali, porque conflita, o evangelho conflita com a cultura grega da época, que na ideia deles, o que era material era imperfeito e o que era espiritual que era perfeito. Então, como é que o Deus Espírito desce e se torna matéria, né? Então, o Deus perfeito ia se tornar imperfeito, né? Mas o cristianismo prega que Deus perfeito, ele se reencarna e continua perfeito em matéria e ali sofre. Por isso que João disse: aquele que prega que Jesus não veio em carne é o espírito do anticristo. Ou seja, toda a pregação contrária à palavra de Deus é o espírito do anticristo que traz. Não existe pregação inocente, né? Jesus deixa bem claro que ou nós somos trevas ou somos luz, né? E o ponto 3 aqui diz: assim como ele fez, façamos nós também. Porque é louvável que, por motivo de sua consciência para Deus, alguém suporta aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há de suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. 1 Pedro 2:19-25, aqui o apóstolo Pedro ensinando aos cristãos que estavam a ser perseguidos na época para suportar a perseguição, né? Graças a Deus nós vivemos um país que não há perseguição física, né? Existe uma guerra ideológica, como é natural, né? A guerra ideológica, mas não existe uma perseguição física de prender, de a gente ser mortos, né? Então, graças a Deus, vivemos um país livre, o Brasil. E os cristãos naquela época, sob o Império Romano, estavam sendo perseguidos porque, né, eles não adoravam a César, não cultuavam a César, não compravam imagem, não compravam animais para sacrificar. Então causa todo um mal-estar ali na economia, né? A economia dependia muito disso, feitiçaria, entre outras coisas. Os cristãos passaram a viver de modo simples, né? E não gastar mais o seu tempo na adoração aos cultos pagãos e os cultos da César. Então causou um problema e passou a ser perseguido pelo Império Romano. E aí o apóstolo Paulo, ou Pedro, melhor dizendo, ensina como os crentes devem se portar diante da perseguição, né? Não revidar, não fazer guerras, né? O cristão, ele é na sua essência pacífico, né? Apesar de muitos aí achar que alguém já em alguma época cristão cometeu uma guerra e tal. Eles podem ter uma fachada de serem cristãos, certo? Mas não eram seguidores de Cristo, né? E aí, porque se eles fossem seguir as orientações de Cristo, do apóstolo Pedro, eles não teriam matado gente, não teriam cometido atrocidades que cometeram na história, certo? Então, talvez usasse a religião, dissessem que fosse cristão, mas com certeza seguir os ensinamentos de Cristo não seguiam. Então, a expiação, né? O que é expiação? A expiação era o sacrifício que era feito para retirar, né, pecados. E aqui eu trouxe um texto de Levítico que diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo uma ofensa contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado ou deixado como penhor roubado, ou lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se juntar falsamente a respeito de qualquer coisa cometendo pecado, quando assim pecar, torna-se por isso culpado, terá que devolver o dobro o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa que sobre a qual tenha jurado falsamente.
fará restituição plena, acrescentará isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho, sem efetivo e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e tornou culpado. Então, a expiação, né, era o ato de sacrificar animais para os pecados serem perdoados. Nós vemos aqui as ordenanças em Levítico, existem vários locais na Bíblia também, e de acordo com o pecado existia uma penalidade, né? De acordo com o pecado existia uma penalidade, e você oferecia o sacrifício pelos seus pecados. Nós vemos que, além da restituição, não bastava restituir o bem que foi roubado, tinha que oferecer o sacrifício, né? E aí essa era a forma de Deus perdoar, e é a forma de Deus perdoar. Não basta você pedir perdão à pessoa que magoou, você tem que estar debaixo do sacrifício de Cristo, né? Por isso que a Bíblia diz que só existe um caminho, a verdade e a vida, né, que é Jesus. Então, a expiação, um amor que não tem limites ou sobre a expiação ilimitada. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, né? Nós cremos que o amor de Deus é limitado, a salvação é limitada. Nós não cremos na salvação para alguns, um determinado grupo, né, especial, como os calvinistas pregam, né? Nós cremos que Jesus, a intenção de Deus é que todos se salvem. Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? E seu sacrifício ele faz com a intenção que todos se arrependam. Só que nós temos tanto a soberania de Deus, que tanto pregam os calvinistas, né? E nós temos também a responsabilidade humana. O homem ele tem uma responsabilidade no quanto se trata a salvação, né? Nós não somos robôs, nós temos uma responsabilidade, e Deus com certeza eu creio, claro, que Deus toca no nosso coração. Agora existe também a responsabilidade do homem de ele aceitar ou não essa graça, né? Nós não cremos na graça irresistível, como pregam os calvinistas, né? Nós cremos que o homem muitas vezes é tocado pela graça, mas ele prefere ficar no seu mundo de pecado, na sua vida de pecado, e não abraça e não corre para os braços de Jesus, né? Então nós acreditamos, eu entendo os pontos calvinistas e tal, respeito, mas a Bíblia deixa bem claro para mim, né, eu acredito para muitos irmãos, que existe a responsabilidade humana e existe a soberania divina. Eu sei que não conseguimos explicar isso aí, mas não acreditamos que Deus manipula as pessoas de uma forma tal para que eles venham e venham aceitar Jesus. Quando a Bíblia fala em eleitos, ali nós cremos que é uma eleição coletiva, a eleição da igreja, a eleição do povo de Deus, não a eleição específica da pessoa em si, né? Nós vemos, claro, pessoas separadas para o ministério. Uma coisa é um chamado ministerial, que foram separados, e outra coisa é a salvação, né? Então nós vemos pessoas específicas separadas para o ministério na Bíblia, né? E vemos pessoas que rejeitaram e outras que aceitaram a mesma palavra pregada. Tanto que Jesus chora sobre Jerusalém, né, e em outras passagens que não vem aqui a gente também aprofundar, que não é a lição, né? Os efeitos práticos da expiação. Contudo, alegres, não porque os Espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu, né? Então, a salvação é a bênção mais importante. Nós temos o Espírito Santo de Deus na vida, é a coisa mais importante neste mundo. O dom de Deus está claro na Bíblia que é a coisa mais importante. Enquanto muitos procuram bens, muitos procuram sucesso, poder, né? Os discípulos estavam felizes porque estavam com poder sobre as trevas, tinham o poder de expulsar os demônios. Mas Jesus não se alegre por isso, não.
antes se alegre, por seu nome está escrito no céu. Então nós se alegramos por isso, né? A alegria do crente é essa. Então, se a alegria do crente é essa, nada pode tirar a alegria do crente, tá certo? E o ponto 3 diz: uma dívida que ninguém mais poderia pagar, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, entender esse versículo é a coisa mais difícil nos dias de hoje. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Somente Deus poderia salvar a humanidade, porque o homem nasce em pecado, vive uma vida de pecado, desde a sua meninice, desde a sua juventude, vive uma vida de pecado. Então, o homem merece o inferno, o homem merece a ira de Deus, o homem merece a destruição eterna. Isso é que cremos e que o cristianismo prega. Enquanto aí outras ideologias de ensinamento acham que o homem é bom, basta ser guiado, né? Basta ser educado, ser orientado. O cristianismo prega que todo homem é mau e a tendência é pecaminosa, certo? Então nós precisamos de Deus, e aí todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Somente Jesus, somente o verbo encarnado que se fez carne e aí fez perfeito, sem pecado, somente ele poderia, porque todo princípio está em quê? Que o sacrifício tinha que ser perfeito, para que toda a humanidade pudesse ser salva. Tem que ser pelo Deus, né? Tem que ser eterno, tem que ser ilimitado para todos, certo? Sobre uma visão do Apocalipse, né? Então vimos na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi o Cordeiro de Deus, que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes, pelos anciões. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados para a terra. Então, para você entender, né, o quanto Jesus, somente Jesus, era digno, né, de morrer por nós e também de abrir o livro. João chorava. E todo pecador que se prostra, que chega próximo de Deus, ele chora, reconhece o seu estado pecaminoso. E ninguém era digno, nem os anjos eram dignos, não tinha ninguém no céu, nem um apóstolo, ninguém do Antigo Testamento, Moisés, Elias, ninguém era digno de abrir o livro. Somente quem? O leão da tribo de Davi, que é um paradoxo, né? O leão da tribo de Davi é o quê? É um cordeiro que parecia que esteve morto, Jesus, e reviveu. Então somente ele era digno. João chorava, mas a voz disse: não chores, porque o leão da tribo de Davi é digno de abrir o livro. Então é assim que Jesus é apresentado, como vencedor, como rei, como Senhor dos Senhores no Apocalipse, porque é assim que ele é. Apesar que muitos acharem que Jesus morreu, que seu ministério não passou daquilo, mas ele está vivo e ele reina para sempre, ele reinará para sempre, certo? Então, aquela cruz era minha. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus ali na cruz, Jesus sofre até chegar na cruz, e Jesus sofre na sua vida aqui terrena, e ele sofre ali na cruz. E ele não tem apenas um sofrimento humano, existe ali um sofrimento espiritual. Jesus se separa do Pai, né? A Bíblia diz que ele se faz pecado por nós, por isso que Deus está distante de Jesus, porque
ele se fez pecado por nós, ali era o meu e o seu lugar, aquela cruz era minha, era sua, então ele tomou todos os meus pecados e colocou lá na cruz, e com isso o Pai o esmagou, né? Aqui a figura de Isaías é um mistério para mim, mas eu creio, né, que ali na cruz Jesus pagou pelos meus pecados, levou os meus pecados, e ali na cruz ele sofreu tudo que eu deveria sofrer, porque pratiquei, né, o pecado, tudo que você deveria sofrer, Jesus sofreu ali na cruz, né? A ira de Deus estava sobre Jesus ali naquele momento, certo? Então ele pagou. Então por isso que, né, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, por quê? Porque Jesus pagou, aquela cruz era minha e era sua. Então, encerrando aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Hoje um livro muito, né, muito conhecido, o Peregrino, John Bunyan. Então, para a pergunta que eu vou fazer, vai ganhar de presente, né? Só não pode quem já acertou, né, as duas últimas perguntas. Essa pergunta também é um pouco mais difícil. E você comenta aqui, o primeiro que comentar aqui no vídeo vai e acertar, claro, né? Vai ganhar o livro, a gente faz um jeito de lhe entregar, certo? Esse livro. A pergunta é, né, por que Jesus teve que morrer? Essa é a pergunta. Se Deus é o Todo-Poderoso, como nós pregamos, ele é onipotente, Deus não poderia salvar a humanidade sem a morte do seu filho? Essa é a pergunta. Por que Deus matou Jesus ali na cruz? Então, responda aquele que tiver a melhor resposta. E sim, Deus poderia salvar a humanidade sem Jesus morrer. Você bota sim e justifica a sua resposta. Se você diz Deus não podia salvar a humanidade sem a morte de Jesus, você bota não e justifica a sua resposta. Por que Deus não poderia salvar a humanidade sem a morte de Jesus? É uma questão central do cristianismo, para entendermos um pouco, para você refletir, entendermos o quão grande é esse mistério. Por mais que a gente passasse aqui 3 horas, 4 horas, a vida toda falando, nós não íamos destrinchar todo o mistério que está envolvido, a cruz, o evangelho, a sabedoria de Deus. Nós vamos passar a eternidade aprendendo lá no céu. Amém? Que Deus abençoe a todos, um abraço e vamos responder aí. Até mais.